Caminhei pelas ruas estreitas daquela cidadezinha, sentindo o vento frio cortando meu rosto. Havia algo reconfortante na melancolia das casas antigas, nas janelas empoeiradas, como se o lugar entendesse meu estado de espírito. Eu não estava ali por acaso. Depois de semanas de bloqueio criativo, precisava de algo, qualquer coisa, para despertar minha inspiração adormecida. Foi então que o vi, o antiquário. A fachada desgastada pelo tempo, com letras apagadas que formavam um nome ilegível, parecia me convidar. Empurrei a porta pesada e um sino tocou, anunciando minha entrada. O cheiro de madeira velha e mofo era quase sufocante, mas o ambiente tinha um ar de mistério que me atraiu. Meus olhos percorreram as prateleiras cheias de objetos antigos, até que parei diante de algo que me fez esquecer o resto do mundo, um espelho. Era magnífico. A moldura de madeira escura era decorada com detalhes intrincados, quase orgânicos, como se tivesse sido esculpida por mãos que entendiam a alma daquilo. Me inclinei para ver meu reflexo, mas algo na imagem me deixou desconfortável. Havia algo deslocado, interessado. A voz grave do dono do antiquário me fez sobressaltar. Ele era um homem idoso, com olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam. "Quanto custa?" perguntei, quase sem pensar. "Esse espelho não é comum", ele disse, aproximando-se lentamente. "Há histórias sobre ele. Dizem que ele reflete mais do que a aparência. Mostra coisas que você talvez prefira não ver." Deveria ter ouvido suas palavras, mas, naquela hora, elas soaram como o tipo de superstição que se conta para turistas. Fiz a compra e saí com o espelho debaixo do braço. No caminho de volta, senti algo estranho. Era como se o espelho estivesse me observando, e não o contrário. Coloquei o espelho no ateliê, apoiado contra a parede mais iluminada do espaço. Ele parecia se encaixar ali de maneira quase natural, como se tivesse sido feito para aquele lugar. Mas, ainda assim, havia algo nele que não me deixava completamente à vontade. Enquanto arrumava minhas tintas e telas, olhei de relance para o espelho e notei que meu reflexo parecia um pouco atrasado. Não era nada óbvio, apenas uma fração de segundo de diferença. Virei rapidamente para encarar o espelho de frente, mas tudo parecia normal. Ri de mim mesmo, achando que o cansaço estava começando a pregar peças. Passei a tarde tentando pintar algo, qualquer coisa, mas minha mão parecia pesada, como se minha inspiração estivesse presa em algum lugar que eu não conseguia alcançar. A cada vez que meus olhos caíam no espelho, sentia uma pontada de ansiedade, como se algo dentro dele estivesse esperando. À noite, o desconforto cresceu. A luz da luminária do ateliê refletia no espelho de uma forma estranha, criando sombras que não faziam sentido. Então, aconteceu. Enquanto organizava os pincéis, percebi pelo canto do olho que meu reflexo não estava copiando meus movimentos. Parei. Olhei fixamente para o espelho. Lá estava eu, ou algo que parecia ser eu, me encarando com uma expressão que não era minha. Meus olhos estavam mais fundos, quase sombrios, e meus lábios se curvavam em um sorriso que nunca fiz. Tentei racionalizar. Reflexo de luz, pensei. Cansaço mental. Mas, mesmo depois de sair do ateliê e me deitar, não conseguia esquecer aquele sorriso. E naquela noite, enquanto o sono finalmente me dominava, tive a impressão de que, em algum lugar na escuridão, o espelho ainda me observava. Os dias seguintes trouxeram mais dúvidas do que respostas. O espelho parecia ocupar um espaço maior do que realmente tinha, como se drenasse a energia ao seu redor. Mas eu continuei me forçando a ignorar. Certa tarde, enquanto tentava pintar algo que capturasse o que eu sentia, aquele vazio pulsante, um movimento no espelho chamou minha atenção. Deixei o pincel cair e olhei diretamente para ele. Meu reflexo estava lá, parado como sempre, mas algo parecia errado. Então, vi. No canto inferior do espelho, havia um borrão colorido. Uma paleta. Meu reflexo estava pintando. Meu coração disparou. Levantei-me e me aproximei, tentando entender. Toquei a superfície lisa do espelho, mas era como qualquer outro vidro. Mesmo assim, dentro do reflexo, eu podia ver claramente. Minha mão segurava um pincel, e traços de tinta começavam a tomar forma. Era um quadro. Reconheci o estilo imediatamente. Era meu,
mas carregava algo diferente, algo sombrio. As cores eram mais pesadas, e as formas pareciam distorcidas, quase grotescas. Fiquei imóvel por um longo momento, até que o reflexo se virou para mim. Não era um movimento sutil, mas deliberado, como se soubesse que eu estava ali, assistindo. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez senti algo que não conseguia explicar: pavor. Sem pensar, cobre o espelho com tecido velho e voltei para minha cadeira. Minhas mãos tremiam tanto que tive que me sentar para evitar cair. O que quer que fosse aquilo, não era natural. Mas, apesar do medo, algo em mim estava fascinado. O quadro que meu reflexo pintava, ele capturava algo que eu nunca conseguiria expressar sozinho. Naquela noite, antes de apagar as luzes, tirei o tecido do espelho. Ele estava vazio, como se nada tivesse acontecido. E foi isso que me aterrorizou ainda mais. Clara chegou sem avisar naquela manhã. Ela era boa nisso, aparecer quando eu mais precisava, mesmo que eu nunca admitisse. Sempre preocupada, sempre direta. Quando abriu a porta do ateliê, o cheiro de tinta e o caos do ambiente a fizeram franzir o senho. "Lucas, o que está acontecendo com você?" ela perguntou, cruzando os braços. "Estou bem", menti, evitando seus olhos. Ela não comprou a desculpa. Olhou ao redor, reparando nas telas inacabadas espalhadas pelo chão e na bagunça crescente que tomava conta do lugar. Quando seus olhos pousaram no espelho, ela estremeceu. "Que coisa é essa?" Clara perguntou, caminhando na direção dele. "Um espelho antigo. Achei num antiquário", respondi, tentando soar casual. Mas só de mencionar o espelho, senti um nó no estômago. Clara parou a alguns passos de distância, como se algo no objeto a mantivesse afastada. "Isso não me parece certo." "Lucas, desde quando você tem isso?" "Uns dias." Ela virou-se para mim, séria. "E desde então, você está assim? Distante, ansioso. Sabe que eu percebo, não sabe?" Suspirei, sentindo o peso de sua preocupação. Tentei mudar de assunto, mas Clara não deixou. Ela foi até o espelho novamente, desta vez mais perto, e olhou para o próprio reflexo. Um silêncio pesado preencheu a sala. "Tem algo errado com isso", murmurou. "Não sei explicar, mas parece que é errado." "Clara, não começa. É só um espelho." Ela virou-se para mim com o olhar de quem sabia mais do que dizia. "Você deveria se livrar disso, Lucas. Não é normal. Pode não acreditar em mim, mas sinto que isso está mexendo com você." Fiquei em silêncio. Eu sabia que ela tinha razão, mas a ideia de me desfazer do espelho parecia impossível. Havia algo nele, algo que me prendia. "Eu estou bem", insisti, sabendo que era mentira. Clara suspirou, resignada. "Só toma cuidado. E, se precisar de ajuda, me chama." Quando ela foi embora, fiquei sozinho no ateliê, encarando o espelho. Na superfície polida, meu reflexo não apenas me encarava de volta, ele parecia me desafiar. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, decidi encarar o que estava acontecendo. Não podia mais ignorar. O espelho era mais do que um objeto, era um portal para algo que eu não conseguia compreender, mas que me consumia a cada dia. Arrastei o espelho para o centro do ateliê, posicionando-o de forma que a luz o iluminasse por completo. Meu reflexo estava lá, como sempre, mas senti que ele estava à espreita, esperando por mim. "Quem é você?" perguntei em voz alta, minha voz ecoando na sala vazia. O reflexo sorriu, o mesmo sorriso perturbador de antes. Ele levantou a mão, imitando meu gesto, mas havia algo diferente. Seus movimentos eram mais lentos, mais calculados, como se estivesse escolhendo cada ação com cuidado. "Fale comigo", gritei, batendo na superfície do espelho. No instante seguinte, uma onda de calor percorreu meu corpo, e o mundo ao meu redor desapareceu. Senti como se estivesse sendo puxado para dentro do espelho, e, quando abri os olhos, tudo era diferente. Estava dentro do espelho. O espaço ao meu redor era uma versão distorcida do meu ateliê. As paredes eram sombrias, as pinturas estavam repletas de imagens angustiantes, e o ar era denso, quase sufocante. Lá estava ele, meu reflexo,
agora completamente independente, parado no centro da sala. Você finalmente decidiu enfrentar a verdade, disse ele, com uma voz que era ao mesmo tempo minha e estranha. Que verdade? Perguntei, sentindo o medo crescer. Que você não é o que acredita ser, respondeu, apontando para uma das telas. Nela, vi cenas da minha vida, momentos que eu tinha enterrado. Meu fracasso em ajudar um amigo. Minhas palavras duras para Clara em uma briga que eu nunca consertei. Minha desistência de sonhos que me definiam. Você escondeu tudo isso, continuou o reflexo. Mas agora é hora de enfrentar. As imagens me esmagaram. Era como se cada memória fosse um peso, me puxando para baixo. Por que? Balbuciei. Porque você precisa escolher, disse ele, aproximando-se. Você pode continuar se escondendo, ou aceitar quem realmente é, o bom e o ruim. Caí de joelhos, sentindo o chão frio contra minha pele. As imagens continuavam a me assombrar, mas algo dentro de mim começou a mudar. Talvez eu pudesse enfrentar aquilo. Talvez houvesse uma saída. Então, o reflexo estendeu a mão para mim. Eu olhei para a mão estendida do reflexo, sentindo uma estranha mistura de desespero e aceitação. Não sabia se deveria pegá-la, se deveria confiar nele ou em mim. O que quer que fosse aquele ser diante de mim, ele era parte de algo que eu havia negligenciado por muito tempo. Você vai me acompanhar? Ele perguntou, a voz agora carregada de uma calma inquietante. Respirei fundo. Se eu o tocasse, se aceitasse a oferta, o que aconteceria comigo? Eu estava prestes a encontrar algo mais profundo dentro de mim, ou seria consumido por isso? Fui tomado por uma sensação de impotência, como se todas as minhas escolhas anteriores tivessem sido erradas, e agora, em um ato de desespero, o reflexo fosse a única coisa que poderia me dar alguma direção. No entanto, a realidade de encarar quem eu realmente era me deixava paralisado. Eu sabia que, se pegasse a mão dele, algo mudaria, mas não sabia se estava pronto para isso. Fechei os olhos, tentando me concentrar. Eu não posso, murmurei, me afastando. A sala pareceu se desintegrar ao meu redor. Quando abri os olhos, me vi de volta no ateliê. O espelho estava diante de mim, mas o reflexo não estava mais lá. Era como se ele tivesse desaparecido, deixando apenas a superfície tranquila e vazia. Por um momento, fiquei imóvel, tentando processar o que acabará de viver. Mas, ao olhar para o espelho, senti um arrepio que não podia ignorar. Alguma coisa estava diferente. Eu podia sentir isso. Minha respiração estava mais pesada, como se algo tivesse sido levado de mim, ou, talvez, algo tivesse sido deixado para trás. Na manhã seguinte, Clara veio até mim novamente. Ela me observou por um longo momento antes de falar. Você está bem, Lucas? Eu queria responder, mas não consegui. Eu não sabia se estava bem. Eu não sabia o que eu era agora. O reflexo, ou o que quer que fosse, ainda estava comigo, mais do que nunca. Quando Clara se aproximou, notei que ela olhava para o espelho. Seus olhos brilharam com uma inquietação que não consegui ignorar. Você ainda tem isso, disse, quase em um sussurro. Não disse nada. Apenas olhei para o espelho, e ele parecia mais distante do que nunca. A luz refletida na superfície parecia quase vazia. Mas, antes que eu pudesse processar, algo me chamou a atenção. O espelho estava, de alguma forma, mais brilhante, mais limpo do que antes. Algo me dizia que ele estava aguardando.